Bem, meus irmãos, estamos de volta para dar continuidade à nossa videoaula. Infelizmente, a gente não pôde dar continuidade a essa disciplina presencialmente, como era a nossa vontade, estarmos juntos presencialmente, para que a gente pudesse fazer dessa aula uma aula mais interativa, uma aula com mais participação de vocês. Mas, infelizmente, as circunstâncias não nos estão permitindo a gente fazer essas aulas presencialmente. Então, o jeito que tem é a gente dar continuidade nessas aulas através de videoaulas. E na última aula, a gente teve um pouco mais de 30 minutos de aula. Provavelmente, eu espero que hoje a gente possa ir um pouco mais, certo? De 30 minutos. Mas também não gostaria de ultrapassar os 40 minutos, pelo mesmo motivo que eu falei na outra aula, para que essa aula ela não se torne, por não ter uma interação entre mim e vocês, para que ela não fique uma coisa chata, para que ela não se torne algo que vai ficar monótono. Então, a minha ideia é da gente tentar ultrapassar meia hora de aula, mas não ultrapassar os 40 minutos de aula, tá certo? Eu queria, antes da gente começar propriamente dito a aula, a gente fazer uma recapitulação do que a gente viu na aula anterior. E o que nós começamos a ver na aula anterior é sobre liderança cristã. E eu disse para vocês que o meu foco, que o meu intuito é focar na pessoa do líder, focar naquela pessoa que é quem vai conduzir o rebanho, quem vai conduzir o povo de Deus. E recapitulando o que nós falamos na aula anterior, o que nós chegamos a falar é o que é uma liderança cristã. Nós começamos a desenvolver essa linha de pensamento, falamos um bom tempo aqui sobre o que é uma liderança cristã. E só para recapitular, a gente falou que a liderança cristã, que o líder cristão, a liderança cristã é a arte de influenciar pessoas. E liderar é mostrar o caminho, é conduzir, é guiar, é dirigir o curso de outro, indo adiante ou acompanhando. E aí vocês podem perceber esse gráficozinho, onde tem aquele homem que é o líder que vai à frente, aquele que conduz, aquele que dirige. Nós dissemos também que essa liderança ela precisa inspirar, e essa inspiração é por meio do caráter. Que o caráter do líder é aquilo que vai inspirar os seus liderados a segui-lo, a ir com ele em direção ao alvo que é Jesus. Nós falamos bastante sobre o caráter do líder. E dissemos também, foram as 3 coisas que nós falamos na aula anterior, que o líder precisa administrar o seu tempo, entre os processos, que são as nossas atividades como líder da igreja, e entre as pessoas. Então, nós definimos que o líder cristão, ele precisa dedicar 40% do seu tempo às pessoas e 60% do seu tempo aos processos, certo? E por que isso? Porque se ele dedicar 40% do seu tempo às pessoas, ele vai ter pessoas saudáveis, e pessoas saudáveis vão poder ajudá-lo nos processos, tá bom? Então, basicamente, num resumo bem rápido, bem geral, foi isso que nós tratamos na aula anterior, Nós falamos sobre o conceito do que é a liderança cristã. Nós falamos que líderes cristãos, eles inspiram confiança por meio do caráter, e nós falamos sobre a dedicação do tempo desse líder, que ele dedica 40% do seu tempo a pessoas e 60% do seu tempo a processos. Bom, hoje nós vamos entrar
nessa parte aqui que fala da questão da liderança conceitual e relacional, né? E aí eu vou explicar o que cada uma dessas coisas significa. O líder é alguém que faz duas coisas. Primeiro, ele sabe para onde vai, seus objetivos são claros. Isso é a liderança conceitual. Ele precisa ter um objetivo, ele precisa ter um alvo aonde ele quer chegar. E mais do que isso, os seus liderados precisam saber aonde ele quer chegar. Os seus liderados precisam saber exatamente qual é o objetivo dele. Em outras palavras, os seus objetivos, os seus alvos precisam ser claros. Ele não tem que estar ocultando os seus objetivos. Ele não tem que estar escondendo aonde ele quer chegar. Não, pelo contrário, tem que ser claro. E quanto mais claro os seus objetivos, quanto mais claro os seus alvos forem, ele vai ter uma liderança melhor nesse sentido. Os seus liderados, eles irão sentir-se à vontade para segui-lo, porque eles sabem aonde ele quer chegar. Eles sabem aonde o seu líder está indo. E sempre que nós sabemos onde nós estamos indo, né, a gente se sente mais confortável em ir para aquela direção, em ir para aquele lugar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas quando nós estamos indo para algum lugar onde nós não conhecemos esse lugar para onde a gente está indo, e nós estamos apenas sendo levados por alguém que conhece, isso nos deixa um pouco desconfortáveis, não é verdade? Então esse é o sentido. Nós precisamos deixar claro os nossos objetivos, precisamos deixar claro qual é o nosso alvo, para que os nossos liderados, eles se sintam confortáveis por saber aonde é que nós estamos querendo chegar. Então a nossa liderança, ela precisa ser conceitual, ela precisa existir um conceito, um objetivo, um alvo para onde nós estamos querendo ir. E em segundo, ele consegue persuadir outros a acompanhá-lo. Isso é a liderança relacional. Então eu pretendo aqui falar bastante, não um pouco, mas bastante, dessa questão da liderança relacional. Que a liderança que nós precisamos exercer sobre as pessoas, sobre os nossos liderados, não é uma liderança de imposição, aquela onde eu mando e alguém obedece, mas é uma liderança de relacionamentos, porque foi essa liderança que Jesus ele teve com os seus discípulos, tá bom? Então, se você consegue ver aí, liderar não é impor, liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Então, todas as vezes que a gente, como líder, consegue despertar em alguém o desejo de fazer, todas as vezes que nós, como líderes, conseguimos despertar essa vontade de estar presente, de estar fazendo, de estar praticando aquilo ali, nós estamos no caminho certo do verdadeiro líder, no caminho certo do líder cristão. Porque o líder não é alguém que impõe, esse que impõe, que manda, que faz com que as coisas sejam engolidas goela abaixo, esse não é um líder cristão. Esse é um ditador. Né? E se nós olharmos para a liderança de Jesus, e a gente vai ver isso daqui a pouco, um pouco mais para frente, nós vamos ver que Jesus não foi nem um pouco dessa maneira. Jesus não foi nem um pouco autoritário. Jesus ele tinha autoridade, mas ele não era autoritário. E se Jesus não era autoritário, essa não pode ser o nosso tipo de liderança, certo? Então, vamos continuar. O líder deve ser alguém orientado tanto por alvos como para pessoas. Vou repetir. O líder deve ser alguém orientado tanto para alvos como para pessoas. Então, a liderança conceitual e relacional é aquela que nós temos objetivos, que nós temos alvos claros e que nós, para alcançar esses alvos e esses objetivos, nós precisamos de pessoas com quem nós nos relacionamos
e inspiramos e encorajamos para que elas, juntamente com a gente, alcancem esses alvos, tá certo? Então o líder deve ser alguém orientado tanto para alvos como para pessoas. O verdadeiro líder é aquele que tem capacidade para motivar ou inspirar os outros a seguir. E como nós estamos falando de um líder cristão, o nosso exemplo maior é Jesus. Se nós pararmos para pensar, nós vamos perceber que Jesus, ele foi alguém que exerceu tanta influência positivamente em seus discípulos, que ele conseguiu persuadi-los a dar a própria vida por essa causa, dar a própria vida em prol desse objetivo que era o reino de Deus. Então, o que nós estamos lendo aqui, o verdadeiro líder é aquele que tem capacidade para motivar ou inspirar outros a seguir, é exatamente o que Jesus fez. Ele teve a capacidade para motivar, inspirar outros a seguir. E é interessante que Jesus, ele diz uma frase que é a seguinte, que os discípulos dele fariam obras maiores do que as dele, né? Isso, com toda certeza, motivou, inspirou outros a seguir. E é óbvio que as promessas que Jesus fez para os seus discípulos, essas deram a eles uma garantia, um conforto. Quando Jesus diz, por exemplo, que aquele que vive e crê nele, ainda que morra, viverá, isso iria motivá-los, inspirá-los a seguir Jesus de tal maneira que, mesmo que eles tivessem que entregar a sua vida por esse objetivo, eles iriam fazer por eles acreditarem nas promessas que Jesus havia feito para eles. Então nós, como líderes cristãos, nós precisamos ter essa capacidade de motivar e de inspirar outros a nos seguir. Lembrando que o nosso objetivo, né, eu falei na outra aula e recapitulei agora aqui, que nós somos aqueles que guiam, né? As pessoas vão nos seguir, mas nós somos aqueles que guiam em direção ao verdadeiro alvo, em direção ao verdadeiro objetivo, que é Jesus. Então nós não trazemos, não formamos liderados para a gente. Nós não formamos pessoas para nós. Nós apenas mostramos o caminho. Nós apenas conduzimos as pessoas no caminho. Nós apenas guiamos a pessoa pelo caminho em direção ao objetivo que é o próprio Jesus. O grande problema, e é por isso que nós precisamos motivar e inspirar pessoas a nos seguir por esse caminho, é porque nós temos nesse caminho muitas dificuldades. Nesse caminho onde a gente está conduzindo essas pessoas é um caminho difícil, é um caminho pedregoso, é um caminho cheio de obstáculos, é um caminho que não é um caminho reto, né, no sentido de ser plano, ele é um caminho defeituoso, há altos e baixos. Então, por ser um caminho dessa maneira, e eu estou falando isso baseado no que Jesus falou em Mateus 7, de que o caminho é estreito, então baseado nisso e por causa disso é que nós precisamos estar motivando as pessoas. Porque quando o caminho ele é difícil, as pessoas vão ter a dificuldade em passar por eles e, consequentemente, elas vão estar desmotivadas a continuar andando por esse caminho, a continuar trilhando esse caminho. Então, a nossa capacidade como líder precisa ser uma capacidade de motivar e inspirar pessoas a seguir. Essa inspiração é aquele desejo que move a pessoa. A inspiração é o desejo que vem de dentro, que leva alguém a vencer, a ir, a caminhar, a se direcionar em qualquer custo, ou a qualquer custo. Então, se nós temos essa capacidade de motivar, de inspirar outros a nos seguir,
então nós estamos no caminho certo do verdadeiro líder cristão. E só mais um detalhe, antes da gente passar para o próximo slide, é que essa capacidade de inspirar e motivar outros, ela vem pelo relacionamento. Quanto mais nós nos relacionamos com as pessoas, quanto mais nós conhecemos as pessoas, e quanto mais as pessoas nos conhecem, maior vai ser a nossa capacidade de influenciá-las. As pessoas não seguem quem elas não conhecem. As pessoas não seguem, a não ser que tenha sofrido uma lavagem cerebral. Essas pessoas não irão segui-lo, a não ser que você tenha os seus objetivos claros, seus alvos sejam bem específicos, a não ser que elas conheçam você e conheçam o seu caráter, porque o verdadeiro caráter é aquilo que vai inspirar eles a seguir você. Então, tudo isso está junto de um pacote. Quando nós nos dedicamos às pessoas, dedicamos o nosso tempo às pessoas, quando nós temos um caráter ilibado, quando as pessoas conhecem quem nós somos, quando nós nos relacionamos com as pessoas, quando a gente se preocupa com as pessoas, tudo isso vai estar dentro desse pacote chamado capacidade para motivar e inspirar outros a prosseguir nesse objetivo, nesse alvo de caminhar em direção ao alvo que é Jesus. Pois bem, continuando. Liderança conceitual e relacional. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 8 diz assim: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunho, e não buscamos glória para os homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos, carinhosos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porque nos éramos muito queridos. Pois bem, nós estamos falando de liderança relacional e liderança conceitual. Esse é o nosso objetivo aqui. É disso que se trata o que nós estamos tratando aqui. Porém, esse relacionamento que nós temos que ter com os nossos liderados, esse relacionamento que nós temos que ter como líderes, eles precisam seguir no caminho correto. Esse relacionamento que nós temos que ter com os nossos liderados não pode ser desvirtuado daquilo que é o relacionamento real, o relacionamento verdadeiro, o relacionamento da maneira correta. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse intuito, nesse objetivo de trabalharmos os relacionamentos com as pessoas, nós podemos incorrer, recair sobre uma forma errada de nos relacionar com as pessoas, mas fazendo isso com intenções boas. Porém, mesmo que as nossas intenções sejam boas, nós podemos estar nos relacionando de forma errada com as pessoas, mesmo que a gente tenha boa intenção. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos cair no erro em querendo nos relacionar bem com as pessoas, nós poderemos cair no erro de estar bajulando elas, ao invés de ir tratando delas. Nós podemos cair no erro de estar recorrentemente apenas tentando tratar elas bem. A gente começa a elogiar, e esses elogios eles começam a esconder os defeitos que precisam ser corrigidos. Era esse o ponto onde eu queria chegar. Nós começamos
nessa tentativa de tratar bem, a gente acaba deixando de falar a verdade. E deixar de falar a verdade na tentativa de querer tratar os nossos liderados bem, não é o caminho correto. Então, a gente vai motivar. E aí, como é que a gente vai motivar? Por exemplo, a pessoa está fazendo uma coisa e ela fez isso errado, né? E aí, naquela tentativa de motivar, a gente não corrige ela, mas aí a gente tenta estimular de outra forma. Não, você vai conseguir. Ela pode até conseguir, mas ela só vai conseguir se você corrigir o processo. Então não significa dizer, quando você corrige, que você não está tratando a pessoa bem. Pelo contrário, quando você corrige, aí é que você está tratando ela bem. É óbvio que tudo tem a ver com a maneira como nós falamos, com a maneira como nós corrigimos. Mas elas precisam ser corrigidas em amor. Elas precisam ser corrigidas para que elas de fato estejam bem, né? E não uma forma onde o ego dela seria alimentado. Não é por esse caminho, não é por ele. Então, nos relacionar e tratar as pessoas bem não é alimentar o ego delas, muito pelo contrário, é tentar corrigi-las dentro daquilo que é a vontade do Senhor para nós. Então, tratar as pessoas bem é guiar elas pelo caminho chamado Jesus, mostrando que Jesus é o exemplo a ser seguido, e que se elas têm defeitos nesse sentido, esses defeitos precisam ser moldados à pessoa de Jesus. E esses defeitos não podem ser escondidos, eles precisam ser tratados, eles precisam ser sarados. Então nós não podemos, nessa tentativa de nos relacionar bem e cuidar bem das pessoas, de alimentar o ego delas. Como Paulo está dizendo, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Paulo nunca precisou bajular ninguém. Paulo nunca precisou estar alimentando o ego de ninguém para dizer que ele estava tratando daquelas pessoas, para dizer que ele estava se relacionando com aquelas pessoas. E Paulo está aqui escrevendo para uma igreja que, uma das igrejas que mais ajudaram Paulo financeiramente durante seu ministério. E nessa igreja, onde havia recursos financeiros enviados a Paulo, ele nunca precisou bajular ninguém. Né? Eu não estou querendo dizer, né, que o que eu vou dizer agora, não estou querendo dizer que isso aconteça com ninguém, com nenhum de vocês que vão assistir. Mas o que pode acontecer, e que às vezes acontece, é de líderes que, por conta de uma oferta, de um dízimo de uma pessoa ser muito alto, quando aquela pessoa comete um erro, ele tem medo de corrigir aquela pessoa, com medo da ajuda financeira ser cortada, né? Então ele começa a bajular, ele começa às vezes até encobrir o erro, porque ele tem medo de que esse recurso acabe. Então Paulo está falando para uma das igrejas que mais ajudaram ele financeiramente, dizendo que ele nunca usou com eles linguagens lisonjeiras, nunca usou com eles palavras de bajulação. Então nós não podemos confundir essa questão de nos relacionar com as pessoas, nos relacionar com os nossos liderados, tratá-los bem. Nós não podemos confundir isso com alimentar os seus egos. Não é o nosso objetivo como líder alimentar ego dos nossos liderados. Pelo contrário, nós precisamos dizer que eles precisam ser moldados e transformados pela imagem do Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. E ele continua dizendo que ele nunca usou palavras de bajulação, palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Ou seja, Paulo está dizendo que ele nunca teve como pretexto a ganância, a avareza para fazer tudo que ele fazia. E essa é uma coisa muito importante, irmãos. Nós como líderes cristãos,
nós não podemos de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, nem fazer as coisas que fazemos por avareza, nem deixar que os nossos líderes, os nossos liderados, por algum momento, pensem que nós estamos fazendo por avareza. Em nenhum momento eles podem achar que nós estamos fazendo aquilo porque a gente quer dinheiro, porque na verdade não pode ser o objetivo. A gente não pode fazer o trabalho porque a gente vai ganhar dinheiro, a gente não pode passar a impressão de que a gente está querendo encher a igreja porque a gente quer arrecadação. Isso não pode de jeito nenhum, nem sequer passar pelo nosso coração. E muito menos passar essa impressão. Então Paulo está dizendo justamente isso, não houve um pretexto de avareza. E ele diz, Deus é testemunha. Não buscamos glória dos homens. Então essa é uma outra questão. Como é que nós vamos nos relacionar com as pessoas? Bajulando elas, né? Nós vamos nos relacionar com as pessoas porque a gente está querendo arrancar dinheiro delas. A gente vai se relacionar com pessoas porque a gente quer que essas pessoas reconheçam o nosso trabalho, que elas glorifiquem a gente, que elas realmente batam nas nossas costas e digam, olha, parabéns. Paulo está dizendo que isso não é a coisa certa a fazer. Não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Paulo está dizendo que o trabalho dele não é para que os homens venham glorificá-lo. Antes fomos brandos. Antes fomos brandos. E o que é que eu estou querendo enfatizar com brandos? Eu disse que nós não podemos alimentar egos, que os nossos liderados precisam ser corrigidos, mas eles precisam ser corrigidos com brandura. Eles precisam ser corrigidos com carinho, né? Com afeto, com amor, e não como verdadeiros ditadores, e não como carrascos que estão punindo aqueles que cometem erros, certo? Então, essa liderança relacional, ela precisa ser uma liderança onde nós tratamos e nos relacionamos com pessoas, mas nos relacionamos da maneira correta. Não nos relacionamos da forma errada. E qual seria a forma errada? Bajulando, por motivo de avareza, simplesmente para arrecadar dinheiro, para que os homens, né, nos glorifiquem, né, que a gente seja conhecido, famoso, enfim. E essa correção que nós precisamos aplicar precisa ser uma correção com brandura. Essa é a maneira correta de nos relacionarmos. Pois bem, a gente vai passar agora aqui para um novo ponto, que ainda dentro dessa questão de como o líder deve se comportar, o autor Chiavinato, ele nos fala de 3 estilos de liderança diferentes. A liderança autoritária ou autocrática, essa é aquela que impõe. A liderança liberal, né, aquela que libera tudo, liberou geral. E a liderança democrática. Então nós vamos falar um pouco sobre esses 3 estilos de liderança. A autocrática, o líder fixa diretrizes sem a participação do grupo, ou seja, o líder ele precisa ter objetivos claros, como a gente falou anteriormente, mas nem sempre esses objetivos precisam vir diretamente só dele. Ele pode reunir os seus liderados e entre os liderados, né, ele com toda certeza, o líder não faz nada só, então ele vai ter uma equipe. Então, dentro dessa equipe, ele pode, juntamente com a equipe, traçar metas. Essas metas não precisam ser apenas dele, né? Ele não tem que fixar os objetivos e as diretrizes sozinho, sem a participação do grupo. Quando isso acontece, geralmente, nós estamos exercendo uma liderança autocrática, que é uma liderança quase que de um ditador, ou talvez até um ditador mesmo, certo? Então,
O líder não pode fazer esse tipo de coisa. Essa é uma característica da liderança autocrática. Há exceções, certo? Há exceções. Às vezes há decisões que cabem ao líder, e aí às vezes ele precisa tomar algumas decisões sozinhas, mas ele precisa ter em vista que essa decisão que ele vai tomar sozinho, que é uma exceção e não uma regra, ela tem que visar o benefício do coletivo e não beneficiar a ele mesmo. Quando essas decisões que ele precisa tomar sozinho, que são exceções e não regra, se ele fazer e tomar essas decisões em benefício dele próprio, então ele está exercendo uma liderança autocrática. A liderança autocrática é aquela que o líder determina as providências. O líder determina a tarefa de cada um. O líder é dominador e pessoal nos elogios. Democrática. Diretrizes são decididas pelo grupo. O grupo esboça as providências com o aconselhamento do líder. Divisão de tarefa a critério do grupo. O líder procura ser membro normal do grupo. E isso é importante, né? A verdadeira liderança cristã não é aquela onde o líder se destaca dos seus liderados. A verdadeira liderança cristã é aquela que o líder está entre os seus liderados. E lembre-se que o próprio Jesus, ele foi alguém que era bem parecido com os seus discípulos. É tanto que quando ele foi preso, o Judas ele teve que dar um sinal para mostrar quem era Jesus. Porque se alguém chegasse e Jesus não estivesse, por exemplo, ensinando ou fazendo algum tipo de milagre, ele estivesse num momento ali por exemplo, de refeição, ninguém conseguiria identificar quem era Jesus, quem eram seus discípulos. Então, o líder cristão é aquele que procura ser membro do grupo. Ele não tem, como é que a gente pode dizer, privilégios. Essa era a palavra que eu estava procurando. Ele não tem privilégios por ele ser o líder. Ele, pelo contrário, ele dá o exemplo de que alguém que participa do grupo e que está fazendo aquilo que o grupo deve fazer. E o liberal é aquele que há liberdade total para os indivíduos e grupo. Participação do líder é limitada, fornece informações quando solicitadas, a absoluta falta de participação do líder e o líder não avalia o grupo nem controla. Então, a liderança autocrática é aquela que impõe em tudo. A liderança liberal é aquela que a participação do líder é quase nula. E a democrática é aquela onde o líder realmente ele faz parte do grupo e ele envolve o grupo em todo o processo. Né? Ele precisa entender e saber que ele é apenas o guia, mas que todos os demais estarão participando normalmente desse processo, porque essa é a liderança cristã. Liderança autocrática, a gente já falou sobre isso, liberal, então vamos lá. O estilo de liderança de Jesus, certo? O estilo de liderança de Jesus. Vou ficar sempre ligado aqui no tempo para a gente não extrapolar os 40 minutos. Então vamos lá. O estilo de liderança de Jesus, o estilo de liderança de Cristo é fundamentado principalmente no amor, na verdade e na motivação. Então lembre-se, o estilo de liderança de Jesus era baseado na verdade, no amor e na motivação. Lembra quando eu disse que nós precisamos nos relacionar com as pessoas, mas esse relacionamento não pode ser confundido com bajulação e alimentação de ego, porque nós precisamos sempre confrontar com a verdade e corrigi-los. Era exatamente isso que Jesus fazia, e corrigi-los com amor. Então, a liderança de Cristo estava baseada no amor, na verdade. Ele nunca deixava de falar a verdade, porém com amor. E essa verdade no amor motiva. Por que motiva? Porque quando as pessoas, na verdade, a maioria das pessoas não gosta de ser corrigido, isso é verdade. Porém,
quando nós fazemos isso e demonstramos que ao fazer isso, ao falar a verdade, corrigindo elas, é uma demonstração de amor, elas se sentirão motivadas porque elas entenderão que o que nós queremos é o bem delas. Que elas vão entender que nós não estaremos falando a verdade e corrigindo-as simplesmente porque a gente quer puni-las. Não. Elas vão entender que nós estamos corrigindo, na verdade, falando a verdade e corrigindo, porque nós a amamos. E isso vai motivá-las, porque elas vão saber que elas estão sendo cuidadas por pessoas que verdadeiramente querem o bem delas. Certo? Então, a verdade precisa sempre ser dita para correção, porém em amor. Esse é o estilo da liderança de Jesus. Cristo, como líder, não era autoritário, mas agia com autoridade e determinação. Mas Jesus, aproximando, diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso aqui é uma coisa importante. Todo líder, ele precisa ter autoridade, porque é a autoridade dada por Jesus. Muito embora, e essa é uma coisa, de certa maneira, um pouco difícil da gente conseguir efetuar. Por quê? Porque nós temos que ter autoridade de líder, porém nós precisamos fazer parte do grupo. Né? Então, às vezes a gente não consegue conciliar isso. Porque a gente acha que para exercer autoridade sobre alguém, nós precisamos estar fora. Esse, muitas vezes, é o nosso conceito de autoridade. É alguém que não faz parte ali do meio. Ele está fora daquele grupo e só estando fora é que ele vai conseguir exercer a autoridade. Na verdade, esse tipo de pensamento não é autoridade, é autoritarismo. Certo? E Jesus, ele não era autoritário, ele era uma autoridade. Ele não fazia imposições, mas ele instruía com toda a autoridade. E o que é que isso significa? Qual é a maneira ou como é que nós podemos passar essa autoridade sem ser autoritário? É simples. Não existe outra maneira. Nós vamos passar a autoridade sobre aquilo que nós estamos falando se os nossos liderados enxergarem em nós que aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos é aquilo que nós vivemos. Então a autoridade do que eu falo, ela vai ser comprovada com a minha vida, certo? Tudo que eu falo e não pratico, mas eu quero que os outros façam, isso é autoritarismo. Eu estou impondo para alguém algo que nem eu mesmo faço. Mas o autoritarismo não é a mesma coisa de autoridade. E a autoridade vem baseado naquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós estamos ensinando a outros. Em outras palavras, eles vão reconhecer que a autoridade em nós, a partir do momento que aquilo que eles veem que nós estamos ensinando é aquilo que eles veem que nós estamos praticando. Certo? Isso é muito, muito claro quando Jesus, em Mateus, do capítulo 5 ao 7, que é o Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte, no final do capítulo 7, as pessoas olham e dizem que Jesus ensinava como quem tinha autoridade. E isso é muito claro que era porque eles viam que Jesus, ele não era apenas alguém que ensinava como os fariseus faziam, mas ele era alguém que ensinava e vivia o que ele estava ensinando. Então nós precisamos ter essa autoridade, mas não podemos cair no erro de sermos autoritários. E para não sermos autoritários e sim ter autoridade, vivemos aquilo que pregamos. Eu estou passando aqui porque já são coisas que a gente já falou, mas nós vamos chegar aqui no ponto aqui. Como líderes, um dos nossos objetivos é envolver
os nossos liderados, né, nos objetivos que a gente tem, né, motivá-los a seguir em direção àquele alvo, àquele objetivo. Pois bem, a multiplicação dos pães e peixes, ele é um exemplo de como Jesus envolveu todos os seus discípulos naquele processo. Então, se você lembrar bem o que aconteceu lá, e aí a gente vai falar sobre isso e vai encerrar, porque nós já temos 40 minutos de aula. Pois bem, então vamos lá. Os discípulos chegam até Jesus dizendo que a multidão, né, precisava ser dispensada, porque o lugar onde eles estavam era deserto e não tinham de comprar comida. A resposta de Jesus para os discípulos é: deem vocês o que comer. Olha o que ele diz. Marcos 6, versículo 37. Dai-lhe vós o que comer. Então, Jesus coloca nos discípulos a responsabilidade de alimentar a multidão. Certo? Porque esse processo precisava da participação dos discípulos. Aquilo que os discípulos poderiam fazer, Jesus não iria fazer por eles. Da mesma maneira que nós, aquilo que os nossos liderados podem fazer, a gente não tem que fazer por eles. Eles só precisam de que a gente faça aquilo que eles ainda não têm habilidade para fazer. E no caso foi exatamente o que Jesus fez. Então, os discípulos, quando Jesus falou isso, eles procuraram entre a multidão saber o que aquela multidão tinha de alimento. E aí é onde eles encontram os 5 pães, né, e os 2 peixes. E o que eles não podiam fazer? Multiplicar. Então eles trazem até Jesus e Jesus faz essa multiplicação, e depois da multiplicação ocorrida, não é Jesus que leva o alimento para o povo, para a multidão, mas são os discípulos que distribuem. Então Jesus faz o que naquela hora? Faz com que os seus discípulos participem com ele do trabalho, do processo. E esse é o nosso objetivo como líderes cristãos. Não é fazer todo o trabalho, mas é participar, ou melhor, fazer com que os nossos liderados participem de todo o processo que nós estamos enfrentando, que nós estamos executando. Tá certo? Então, essa é uma característica da liderança de Jesus. Na próxima aula, e aí provavelmente será uma videoaula de novo, não sei ainda, mas provavelmente sim, nós iremos continuar aqui falando sobre exercer a comunicação. Né? Nós estamos falando dessa questão de que o líder cristão ele se relaciona com os seus liderados, e esse relacionamento envolve a comunicação. E aí nós vamos falar aqui de alguns processos de comunicação, entre eles como se comunicar correto e como é que se comunica de maneira errada. Então, na próxima aula, nós vamos ver como é que a gente faz esse processo e como é que a gente se comunica da maneira correta. Mas o verdadeiro líder, o líder cristão, ele precisa ter uma boa comunicação com os seus liderados. Bom, meus irmãos, por hoje é só, tá certo? Eu espero, infelizmente, eu esperaria, aliás, de que na próxima aula nós estivéssemos presencialmente, mas infelizmente, devido a toda essa situação, eu já estou meio que vendo aqui que nós iremos continuar novamente com outra videoaula. Porém, fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima.